número de reféns vivos na faixa de Gaza pode ser menor do que esperado pelo governo israelense. O exército faz operações para encontrar os sequestrados. O vídeo divulgado por Israel mostra o momento em que um terrorista do Hamas, considerado um atirador de elite, é morto num ataque. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu disse que as tropas não vão deixar a faixa de Gaza até todos os reféns serem resgatados. Uma reportagem do jornal americano The Wall Street Journal alerta para a quantidade de reféns que podem já ter morrido na faixa de Gaza. Dos mais de 100 em poder dos sequestradores, no máximo 50 estariam vivos. A estimativa foi feita por mediadores envolvidos nas negociações. Desde o começo da guerra, 7 pessoas foram resgatadas com vida e outras 109 foram libertadas durante um acordo de novembro passado. Olha, novos ataques aéreos de Israel na faixa de Gaza deixaram pelo menos 14 pessoas mortas. O país tem intensificado a ofensiva nos últimos dias. Moradores relataram que tanques também assumiram o controle da maior parte do sul de Rafah. Outras 2 áreas também foram bombardeadas e deixaram vários feridos. Os campos de refugiados atingidos fazem parte dos 8 históricos na faixa de Gaza. E para analisar esse momento da guerra, a gente faz conexão agora com Ricardo Cabral, que é professor de Estratégia e Segurança Internacional. Professor, boa tarde, seja sempre muito bem-vindo aqui ao Conexão Record News. Gostaria de levantar esses 2 pontos, né? Reféns, porque já se questiona realmente se todos estão bem, se estariam vivos. A expectativa, na verdade, a especulação é que muitos já não estão vivos, né? A gente já, inclusive, discutiu aqui isso no Conexão. E, ao mesmo tempo, Israel continuando atacando ali, principalmente o sul da faixa de Gaza. Como é que o senhor vê essa equação na medida que o país promete trazer os sequestrados de volta? Boa tarde a todos, boa tarde, Kelly. Bem, a questão é de difícil solução para Israel. O próprio contra-almirante, né, Daniel Hagari, ele já deu informações no sentido de que é impossível, né, derrotar o Hamas, eliminar completamente o Hamas e resgatar todos os reféns. A questão para Israel é resgatar o possível, o número deve ser em torno de 50, talvez. Tem também a questão dos corpos, para que eles sejam enterrados segundo os ritos judaicos. E a questão é que Israel, agora, nesse momento, Israel está usando ataques de precisão, né, com mísseis, drones e aviação, mas não tem como, com a população, eles não estão conseguindo retirar, né, a população de lá da faixa de Gaza. Agora, Kelly, o embate está muito forte lá no centro, né, em Deir al-Balah, justamente porque ali, aparentemente, nesse campo, existem reféns. Então, Israel está bombardeando e está tentando entrar, né? Tem algumas forças de elite que os Sayeret, estão fazendo incursões na faixa de Gaza com esse objetivo, levantar onde estão os reféns e resgatá-los. Mas os combates têm sido muito intensos. Israel não tem dado trégua e os palestinos estão cada vez mais acuados. É só você ver o nível de destruição que está ali em Rafah. Pois é muito triste, né, professor? Inclusive tem notícias chegando aqui, olha. Israel confirmou a morte de um comandante da elite do grupo terrorista Hamas. O vídeo divulgado pelo exército de Israel mostra o momento da ação. Ahmed Hassan andava no terraço de um prédio ao norte de Gaza quando foi atingido por um explosivo. O terrorista, que era um atirador profissional, comandava o grupo de elite Nukba e participou dos ataques do dia 7 de outubro do ano passado. Professor? Isso aí é a campanha, né, de Israel sistemática para assassinar todos as lideranças que participaram diretamente dos ataques, né? Não foi um ataque só, né? Foram vários ataques no 7 de outubro de 2023. Nessa lista também estão Mohamed Deif e o Aya Sinwar, que estão nesse momento comandando a resistência lá. Israel já deixou muito claro que não existe para esses 2 líderes e todos aqueles que estiveram diretamente envolvidos, não há perdão.
Pois é, professor. Agora é o seguinte, a gente sabe que, principalmente o primeiro-ministro, inclusive, prometeu eliminar o Hamas, mas é uma promessa também, assim como trazer todos os reféns com vida, é uma promessa impossível. Eliminar o Hamas também, né, professor? Porque o Hamas tem várias ramificações. Isso é impossível. Por quê? Veja bem, Kelly, a questão é que o Hamas tem uma organização muito fluida. E se nós vermos a questão de que eles tinham 4.500 homens, e todos eles que conhecem profundamente Gaza de forma geral, conhecem os túneis de entrada, de saída, né, os vários locais de refúgio, isso já seria extremamente difícil. Mas imagine que essa ação de Israel provocou também a adesão de vários populares ou daqueles apenas que eram simpatizantes aos combates. Por isso que você terminar com o Hamas é impossível, não tem como. Ou seja, Israel, com a violência que ele está provocando, com as mortes, o nível de destruição que ele tem feito, ele na verdade, ele é o principal recrutador do Hamas. Inclusive com o apoio do Hezbollah. A gente está vendo algumas imagens aí também do norte, né, de Israel, e ali essa tensão com o Líbano também aumentando, inclusive com o Hezbollah dizendo que não tem área segura em Israel. Então, olha como a tensão aumentou nos últimos dias, não é, professor? O Hassan Nasrallah, ele já colocou bem claro que o que tem ali o Hezbollah. Ele tem uma força, ele disse que em torno de 100 mil homens, provavelmente alguma coisa entre 80 e 120 mil, olha só, a proporção é enorme, 80 ou 120 mil homens, a gente não sabe direito quanto tem, é uma força diferente do Hamas. O Hamas é um grupo guerrilheiro insurrecional, tinha em torno de 4.500 homens, com algum tipo de treinamento, principalmente essas unidades de elite. O Hezbollah não. O Hezbollah tem pelo menos 30 mil homens bem treinados, foram treinados na Síria, né, pelos russos, combateram durante os últimos 5 anos o Estado Islâmico, ou seja, tem experiência em guerra de guerrilha, contra a insurreição. Eles receberam dos sírios e dos russos armamento pesado, blindados, artilharia, foguetes, recebem do Irã, além da Síria, né, inteligência e foguetes, mísseis, drones, ou seja, é um adversário extremamente duro. Existe ali, entre o Litânia e a fronteira, Kelly, talvez, os números são absurdos, fala-se de 500 bunkers, todos preparados para pegar Israel quando ele entrar no território libanês. Pois é. Agora a gente fala de outra guerra também, ali no leste europeu, professor, porque o Pentágono afirmou que a Ucrânia pode usar armas fornecidas pelos Estados Unidos para atingir forças russas que atacam as tropas ucranianas em qualquer lugar da fronteira e não apenas próximo ao território de Kharkiv. Como que o senhor avalia esses comentários que foram feitos, inclusive, pelo porta-voz do Pentágono, Patrick Ryder? A questão, Kelly, aí está havendo uma escalada, né? Claramente há uma escalada. Os americanos estavam reticentes em autorizar seus mísseis, né, HIMARS, NASAMS, né, e outros mísseis mais sofisticados do seu arsenal em território ucraniano. Apesar que os ucranianos estavam usando de qualquer maneira. E eles também estavam usando muitos drones. E tem um míssil inglês, aparentemente eles receberam alguma quantidade grande do Storm Shadow, já esse, né, o Long Storm Shadow, com uma versão que atinge 500 quilômetros dentro do território russo. É esperado, né, caso um ataque de maior proporção, uma resposta ainda mais dura da Rússia. Veja bem, né, a Rússia posicionou também armas estratégicas, ou seja, armas nucleares, na Bielorrússia. Sim. E trouxe, né, isso é constatado. Né, em Voronezh, que é uma cidade próxima ali, já tem aviões com armas nucleares.
Pois é, professor. Inclusive, o líder da Rússia, Vladimir Putin, se encontrou também com o presidente do Vietnã. O encontro aconteceu na capital do país asiático. E durante o encontro, Putin afirmou que pretende aprofundar as relações com o Vietnã, tendo essa aproximação como uma de suas prioridades. Lan, por sua vez, parabenizou o presidente russo por sua recente reeleição, que foi alvo de denúncias da comunidade internacional por uma suposta falta de transparência. As potências ocidentais, principalmente os Estados Unidos, demonstram preocupação com o fortalecimento das relações russas na Ásia. A visita de Putin aconteceu depois da Rússia, inclusive, assinar um acordo de defesa mútua com a Coreia do Norte. A questão aqui é de uma retomada de uma velha parceria, né? Vamos dizer, o Vietnã, ele é um rival, né, vamos dizer assim, da China, tem tentado se aproximar, mas o seu aliado histórico, no caso, é a antiga União Soviética, agora a Rússia, que apoiou os Vietcongs, apoiou o VC e o Vietnã do Norte na guerra contra os Estados Unidos. Essa aproximação nós podemos colocar assim, é um contra-ataque. Putin falou há coisa de um mês atrás que a Rússia iria armar e criar alianças com aqueles estados que, na verdade, são rivais ou inimigos dos Estados Unidos, no caso, a Coreia do Norte e o Irã. Lembro que o Irã, o primeiro dignatário que o Putin recebeu foi o Ali Bagheri Kani, que então tinha assumido o Ministério das Relações Exteriores e, vamos dizer assim, estreitou as suas relações. Veja, esse estreitamento da cooperação com o Irã permitiu ao Irã dar um salto de qualidade nos seus armamentos. Vai acontecer a mesma coisa com a Coreia do Norte. A Coreia do Norte não tem mísseis tanto quanto precisos, usa uma tecnologia bem satisfatória, o bom, né? Mas ela vai receber um upgrade. Chineses e sul-coreanos, fiquem atentos. Vamos seguir chineses acompanhando. Não, perdão, japoneses. Japoneses, exatamente. Professor, muito obrigada, viu? Sempre gosto de te ouvir, contar com a sua análise para a gente entender exatamente o andamento dessas guerras, que infelizmente a gente não sabe quando vai acabar e muito menos como. Boa tarde, bom final de semana, até a próxima. Boa tarde, até a próxima. Até.